Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta segunda-feira da quarta semana da Páscoa, né? O dia de hoje, a liturgia, dá continuidade direta ao Evangelho de ontem, que é belíssimo e retocável, né? O quarto domingo da Páscoa, no qual nós comemoramos o dia do Bom Pastor, né? Então, Jesus, nesse dia em especial, deseja manifestar ao nosso coração que Ele é esse bom pastor, que vai reconduzir todas as suas ovelhas para a vida eterna, para a verdade, né? Para a beleza, para o convívio junto dele, né? Então elas reconhecem a sua voz e o seguem. Jesus nos dá esta graça, né, de poder ouvir a sua voz para reconhecer a verdade, inclinar então a nossa vontade, a nossa inteligência para essa verdade anunciada e também sustenta a nossa vontade no desejo de segui-lo, de obedecer o seu mandamento, né, de seguir o seu coração, de estar sempre em comunhão com ele. Então, é um domingo belíssimo e ele coincidiu com o domingo de Dia das Mães, né? O nosso Papa Leão XIV também recordou esta coincidência na data e, de fato, eu acho que não existe uma comparação mais bela para com o bom pastor, né? Que é tão bom, tão generoso, tão maravilhoso, tão terno, tão próximo, faz reconhecer tão bem a sua voz, que é como se fosse uma mãe, né? De fato. Então Jesus, assim, conquistou para nós, suas ovelhas, a vida eterna por meio da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição, do seu coração, né? Que encarnou-se no ventre da Virgem Maria, nossa mãe, e deu-nos também a graça de, vivendo na igreja, ter ali toda a sua palavra, toda a sua doutrina, seus mandamentos, seu corpo, seu sangue, para que nós, filhos dessa mãe única, a igreja, né, também sejamos reconduzidos ao pasto verdadeiro de Cristo e ali possamos também ter a nossa alma nutrida de maneira eficaz para a vida eterna. Então, um feliz Dia das Mães, né? A Mãe Igreja recebe o seu pastor, tanto na figura do Vigário de Cristo, que é Papa Leão XIV, e também recebe o Cristo, né? Nesse quarto domingo da Páscoa, como seu mestre, seu Senhor. Então, nessa semana nós passamos por essa continuidade. Jesus manifestando sua graça, indicando às suas ovelhas o caminho a seguir. E no dia de hoje, o Senhor Jesus, mais uma vez, retoma essa liturgia para nós. Então rezemos pedindo ao Espírito Santo que nos dê compreensão para compreender a palavra de hoje e para, assim, né, conduzirmos a nossa vida. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de reconhecer a Tua voz, ter um coração leve, manso e humilde que possa segui-lo. Dai-nos, Senhor, um coração obediente. E quando nos afastamos da Tua palavra, da verdade, sentindo a consequência do pecado e do erro, dai-nos a graça, Senhor Jesus, de voltar, sendo reconduzidos pela Tua palavra, pela voz da igreja que nos chama à confissão, à reconciliação, pela voz dos amigos, dos pastores, de todos aqueles que nos reconduzem para Ti. E dai-nos a graça, Senhor Jesus, de sempre, sempre deixarmos o nosso coração crescer no amor que por vós gera em nós santidade e beleza aos vossos olhos. Assim vos pedimos por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim nos diz o Evangelho no dia de hoje, narrado em João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de sair, todas as que são suas caminham à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que ela queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que leitura bela, né? E de fato a gente percebe nela um zelo, um cuidado tão grande de Jesus por nós, que gera ternura em nosso coração pelo Senhor. Pois de fato aqui a gente vê uma relação de pertencimento. Então, de fato, Jesus trata as suas ovelhas como suas, né? E outorga sobre elas direito de cuidado, de proteção, de condução. É Jesus então quem há de dar tudo para essas ovelhas. Alimento no tempo certo, água no tempo certo, proteção no tempo certo. Inclusive, a gente vai estender, né, durante a semana toda essa leitura, e Jesus de fato é aquele que antepõe a sua vida para que nem mercenários, nem ladrões, nem lobos venham a usurpar do direito dele de dar plena vida a essas ovelhas. Inclusive o pastor dá a sua vida por elas, né? Então, toda essa linguagem, de fato, é algo que para pastores, né, torna bem sabido, bem fácil de conhecer. Mas quando a gente tenta pensar assim, que é Jesus tomando conta da gente, a gente percebe que o cuidado então é extremado, né? É claro que ninguém há de estranhar que um pastor que ame ou que reconheça a importância de suas ovelhas faça tudo isso. Dê alimento, dê água, proteção, proteja contra ladrões, mercenários, lobos, mas ao ponto de dar a vida por elas é algo extremo. E é aí onde a parábola cresce na sua importância, porque nos faz não apenas compreender, mas perceber que Jesus, sendo nosso pastor, ele faz algo extremo, algo maior até, bem maior do que um pastor comum de ovelhas faria. Então, Jesus nos custodia, digamos assim. E aqui ele vem afastar o nosso pensamento para com vozes estranhas, ou seja, doutrinas que não nos aproximam de Cristo. E ele fala que todos aqueles que tentaram conduzir as ovelhas, né, para um aprisco outro, que com certeza não é o céu, porque ninguém fez esse caminho a não ser ele, né, o Cristo, o Filho de Deus. Então, todos aqueles que tentaram arrebanhar o povo de Deus, as ovelhas do Senhor, o povo da promessa, né, para um aprisco de bem-estar, conforto, de uma dignidade meramente humana, ou menos do que isso, né, para a vivência de prazeres desenfreados, de uma opulência na vida material, mas um escasseamento assim de valores espirituais, que esses pastores eram ladrões, eram usurpadores, né? Não estavam ali por amor às ovelhas e jamais poderiam por elas morrer, dar a vida, dar tudo no tempo certo, porque não há uma identidade de intenção. Então, qual é a identidade de intenção? A identidade que nos liga a Cristo é o fato de que, por direito divino, né, nós somos dele. Nós somos de Cristo.
E esse Cristo, então, tem autoridade sobre nós para nos conduzir, para nos proteger, para nos salvar, para nos perdoar. Então, de fato, esses que vieram antes de Jesus, que pertença eles têm, né, conosco, digamos assim, com essas almas? Será que eles podem, né, podem dar comida no tempo certo, bebida no tempo certo, proteção no tempo certo? Podem dar a sua vida? Podem nos conduzir verdadeiramente e de maneira muito plena, muito concreta à eternidade? Não, né? Nenhum deles sabe o caminho, nenhum deles é caminho, verdade e vida, né? Nenhum deles é perfeito, nenhum deles é plenamente constituído no direito de acabar com o pecado e nos reconduzir para a graça, né? Então, o esforço de muitos outros, aí sim, amigos de Cristo, né? Co-pastores, digamos assim, como os profetas, os sacerdotes, os santos homens que ali contribuíram para o pastoreio de Cristo, esses não querem as ovelhas para si, mas para Cristo mesmo, né? E hoje, neste mundo, né, nós devemos reconhecer isso. Quando alguém tenta nos influenciar, nos conduzir, nos levar para um caminho, que caminho é esse? Com o que ele é pavimentado? Com que virtude? O que se promete? Mas principalmente, reconhecemos a sua voz? A sua voz em nosso coração encaixa, né, o nosso sentido de vida, o nosso propósito, dar solução plena à busca de sentido de nossa vida, dar solução plena à nossa condição existencial humana e também de alma? Será que nós ouvimos de maneira muito acalorada proposições que são michurucas, na verdade, né? Porque o nosso coração, meus irmãos, guiados por várias emoções, quando conduzidos por pastores, por ladrões, por assaltantes, né, podem nos levar ao arroubo emocional de diversos tipos. A um ponto em que eu acho que algo realmente é belo, é bom, é propício, que eu acho que aquilo realmente atende à minha necessidade. E aí eu vou e me conduzo, mas eu preciso usar uma outra faculdadezinha, que é a minha razão. E a minha razão há de buscar essa identidade na voz de Cristo, na sua palavra, na sua doutrina, né? E é aí onde eu vou frustrar a minha emoção. Então, a todos nós, quando reconhecemos a voz de um ladrão, de um assaltante, que quer nos propor mundos e fundos, e parece até fácil, né, chegar até o paraíso dos prazeres, do hedonismo, do materialismo, do conforto, do bem-estar familiar, social e assim vai. Mas na hora que esse pastor abre a boca, nada se fala sobre eternidade, sobre virtude. Ele não coloca também nenhum tipo de crédito que, por exemplo, daria a vida por nós, né? E não há testemunho, não há evidência concreta, palpável, racional, firme e duradoura de que o testemunho dele é digno de nota, de valia, de crédito, né? Então, realmente, aqueles que têm a oferecer um aprisco aparentemente verdejante, mas não carregam em si autoridade e pertença, jamais poderão atrair as ovelhas de Cristo para um aprisco falso, né? Então, almas estejam atentas, porque de acordo com o evangelho de hoje, sim, existem muitos que tentam arrebanhar das mãos de Jesus aquilo que é de Jesus, né? Então, hoje ao ouvir essa palavra, eu vejo Jesus com um grande cuidado para conosco, né? Ninguém as toma da minha mão, é o que eu ouço meu Senhor dizer. Ninguém as arrebata de mim. A minha palavra, a minha voz é única. Elas reconhecem e conseguem me seguir, né? Então, aonde que os assaltantes vão tentar, né, te conduzir ou te roubar? Nas tuas paixões. Então, vigilância.
atenta o teu coração. Abre bem os teus ouvidos, porque a voz de Cristo chama para um caminho diferente e verdadeiramente feliz. Deus abençoe você. Até amanhã.